Muito bem. É, Fala pessoalzinho, vocês estão bem? Tudo jóia aí com vocês? Espero que sim. Desejo a todos aí um bom mês de dezembro, né? Nós já estamos aí a menos de 20 dias aí do Natal, menos de 15 dias, na verdade, do Natal. E eu já vou pedindo desculpa para vocês se esse vídeo aqui ficar um pouco longo demais. É muito difícil para mim falar do Ayrton com brevidade. Então eu vou falar dos meus sentimentos, vou falar das minhas experiências que eu tive, do meu encontro que eu tive, dos amigos em comum, de pessoas que transitaram em conjunto com a gente, né? O Ayrton foi uma pessoa importantíssima a pessoa. Ele era 5 anos mais velho, ou seja, eu acompanhei totalmente a carreira dele. É sobre ele que nós vamos falar sobre a vida dele, vamos falar sobre os perrengues dele e o filme que tá para vir por aí, né? A série, o seriado que já tá aí na Netflix. Então, já me perdoe, porque não vai ser um vídeo curto, vai ser um vídeo um pouco extenso, mas não tem jeito, não dá pra gente falar de uma pessoa como a Ayrton Senna em 10, 15 minutos, que é o que normalmente a gente faz por aqui, tá bom? Então, solta a vinheta e vamos junto. Eu venho desde domingo tentando achar uma frase que pudesse definir o meu amigo Ayrton Senna. Não encontro. ここで皆さんに非常に残念なニュースをお伝えしなくてはいけません。なんとか最後の力を振り絞ってほしいと思っていたアイルトン・セナですが、先ほど亡くなったというニュースが入ってまいりました。Pois é, eu demorei um bocado para comentar sobre os 30 anos de Senna. Eu achei mesmo que eu não ia comentar, não ia fazer esse review, não ia gravar nada. Tava muito difícil fazer um reaction, porque eu não achava nada de qualidade. Eu achava a gente fazendo fofoca, eu achava a gente falando da Galisteu, eu achava a gente entrando nessa papagaiada aí de sempre, fazendo fofoca. Aí, quem assiste os vídeos aqui do canal sabe que eu sou fã do Peter Jordan. O Peter presenteou a gente com esse vídeo que vocês vão assistir aí. Então a gente vai em conjunto assistir, eu vou comentando o que eu sei daquele vídeo, eu vou comentar em cima do vídeo do Peter e a gente vai assim fazendo a nossa história. Comentando aqui esse vídeo. Como foi que eu comecei a me interessar por Ayrton Senna? Eu, durante um tempo, fui aeromodelista e eu tinha um mentor no aeromodelismo, não tenho, que ele está vivo ainda, que é o Celso Dessante. O Celso tem uma loja de aeromodelismo em São Paulo. Na verdade, ele não tem uma loja, ele tem um império do aeromodelismo. E o Ayrton Senna era cliente do Celso. Então, nessa época, e a gente morava... O Celso tem uma oficina ali no Campo Belo, em São Paulo, e o Senna frequentava essa oficina. E eu tive o privilégio de ter alguns contatos com Ayrton Senna junto com o Celso Dessante. E a gente tinha também um envolvimento no aeromodelismo, né? Como eu acabei de falar para vocês. Então eu consegui licenciar esse pôster. Nos eventos que a gente fazia lá no AIA, Associação de Aeromodelismo de Itu, na cidade de Itu, normalmente os associados, quando a gente fazia os eventos, tinham acesso a esse pôster do Ayrton Senna. Então foi muito importante o Senna para mim. Eu sou um cara bem afortunado, me considero afortunado por ter podido ter esse contato com Ayrton Senna, não é? Por ter conseguido licenciar esse pôster foi distribuído gratuitamente, depois ele foi distribuído com venda por Instituto Ayrton Senna, ou seja, era um pôster grande, de 90 por 1,20, se não me falha a memória.
E a inspiração vem de um amigo em comum também, do Ricardo Soriani. Ricardo Soriani, se estiver assistindo aí, eu sei que você está sumido, mas beleza. Então, pessoal, eu tive esse privilégio de ter esses contatos aí com o Senna. E como todo brasileiro, né, na época, apaixonado por Fórmula 1, obviamente que eu também fui apaixonado pelo Senna, não é? Então, vamos assistir o vídeo da iNerd. Quando for necessário eu paro e comento. Eu vou até evitar comentar, ficar parando o vídeo, deixar o vídeo seguir um pouco mais. Que o vídeo é emocionante. Peter, muito obrigado mais uma vez. O único material que eu senti no meu coração vontade de comentar, vontade de reagir. Então vamos aí ao material do Peter. Eu venho desde domingo tentando achar uma frase que pudesse definir o meu amigo Ayrton Senna. Não encontro. ここで皆さんに非常に残念なニュースをお伝えしなくてはいけません。なんとか最後の力を振り絞ってほしいと思っていたアイルトン・セナですが、先ほど亡くなったというニュースが入ってまいりました。どういうふうに伝えていいかわからないですよね。そうすると。Poucas pessoas sabem, mas o Senna, como pilotava a Honda, ele tinha uma identidade muito grande com o Japão, né? Os japoneses amavam o Senna. Quando saía alguma coisa de motorização lá, que os japoneses sabiam, a primeira pessoa que recebia era o Ayrton Senna. Podia ser um motor de aeromodelismo, um motor de carro, qualquer coisa que tivesse motor. A minha lembrança é essa: qualquer coisa que tivesse motor, o Senna dominava. Podia ser um carro, podia ser uma moto, podia ser um carrinho, um aeromodelo, uma lancha, um jet ski. Teve motor, o Senna dominava. Então, a choradeira aí da japonesada é por isso. Dizem que não existe nada mais brasileiro que um da Silva, e eu concordo. Se o Brasil teve um herói, provavelmente foi esse, Ayrton Senna da Silva. E quando eu falo herói, galera, herói em todos os sentidos. Ele ajudava os desfavorecidos, ele inspirava as pessoas, e ele tinha até uma espécie de superpoder. Até a Marvel se inspirou nele, você sabia disso? Vem comigo conhecer a trajetória inteira do Senna. A vida pessoal, a carreira, os projetos sociais, os exemplos de inspiração, as tretas e os detalhes da tragédia que levou ele embora desse mundo. Prepara o lencinho e bem-vindo ao iNerd Curiosidade de hoje. Vamos lá. iNerd Trunks, Peter aqui. Bom, se você tem mais de 30 anos, você vai entender muito bem o sentimento desse vídeo de hoje. E se você é mais jovem manceba, se prepara para conhecer o seu novo ídolo, tenho certeza. Olha, não é exagero nenhum dizer que o Ayrton Senna foi uma lenda da vida real. Tanto que tem muito gringo campeão hoje em dia derramando lágrimas só de citar o nome dele. Só pra você ter toda hora eu esqueço de abrir meu microfone aqui. Eu não vou interromper muito esse vídeo, porque eu concordo com tudo que o Peter fala. Eu assisti esse vídeo diversas vezes antes de decidir fazer um react em cima desse vídeo, porque eu não achava nada que eu pudesse falar e eu não queria ser tendencioso, eu não queria deixar escapar nada. Todo vídeo, todo roteiro que eu escrevi ficou extremamente longo. Eu não conseguia escrever algo que fosse sutil e que de fato refletisse e espelhasse o que de fato o Senna foi. noção. Você consegue imaginar 100% dos brasileiros concordando num assunto? Isso aconteceu. E o assunto era ele. Então vem comigo que o vídeo de hoje tá uma montanha russa de emoções. Se você gosta desse quadro iNerd Curiosidades, eu preciso do seu apoio. Como? Comentando, dando like, comentando novos assuntos pra gente trazer aqui. Pode ser vídeo sobre ciência, sobre natureza, sobre história. iNerd Curiosidades, tudo que a gente, como nerd, gostaria de saber. Já tô olhando os comentários. Obrigado por isso, vai ajudar demais. Bom, faz exatamente 30 anos que a gente não tem mais o Senna entre a gente. E é até curioso pensar que tanto tempo depois, a memória dele continua viva, tá direto com a gente. Mas, ok, o que o Senna teve de tão especial? Já de cara posso dizer que ele foi uma figura que até hoje representa coragem, dedicação, superação. Tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança,
e muito desejo de atingir os meus objetivos. E essa reputação não é só no Brasil, é no mundo inteiro, ok? Mas ok, vamos começar pelo começo. O início de uma lenda. O Ayrton Senna nasceu no dia 21 de março de 1960, em São Paulo, e desde pequeno ele já mostrava que ele tinha gasolina nas veias. Ele tinha só 4 anos quando ele ganhou o primeiro kart. Pois é, ele começou a brincar com o automobilismo com 4 anos. Fala a verdade, nessa idade você tava lá, pô, comendo terra, né? Bom, e não demorou muito pra ele começar a levar a sério esse lance de corrida. Aliás, foi no kart que ele aprendeu a dirigir como ninguém e pegou o gosto, até pra desafiar os limites das pistas. O primeiro kart do Senna foi construído pelo pai dele, o seu Milton. Na época ele usou um motor de cortador de grama, e daí em diante o Ayrton nunca mais ficou sem pilotar, mesmo que no começo fosse só de brincadeira, né? Ele começou a competir mesmo oficialmente com 13 anos em 1973. A primeira competição de verdade foi o Campeonato Paulista de Kart. Aqui foi a primeira corrida do Senna em Interlagos e ele já largou na pole position. Olha isso. Pra você que não manja de automobilismo, a pole position é o primeiro lugar no grid de largada. É o piloto que vai começar a corrida com o carro na posição número 1, lá na frente. Pra conseguir a pole position, o piloto tem que ser o mais rápido no treino classificatório, né, que acontece antes da corrida oficial. A pole position vale para as competições de kart, Fórmula 1 e tudo quanto é tipo de corrida de automobilismo. E esse termo veio importado das corridas de cavalo, sabia dessa? Pole, em inglês, significa poste ou estaca. E na expressão original, a pole position se referia à estaca que indicava o ponto de partida na raia da pista de corrida de cavalo. Então, voltando para o Senna, com 13 anos de idade, e na primeira competição oficial, ele já começou na pole position e nesse dia, mesmo ele enfrentando outros competidores que eram alguns anos mais velhos do que ele liderou a maior parte da corrida antes de bater o kart com o oponente. Isso aconteceu porque a pista estava molhada, mas isso aí foi decisivo para ele. Como ele perdeu o controle por causa da água, ele passou a treinar todos os dias para ficar fera nessa condição de pista molhada. Isso mudou tudo. Guarda essa informação, ok? Depois disso, o primeiro título de kart não demorou muito e ele continuou passando a adolescência competindo. Às vezes ganhava, às vezes não, mas ele sempre ia com sangue nos olhos para correr melhor e vencer, claro, né? Esquece esse negócio de o importante é competir. Pro Senna, o importante era ganhar. Daí, com 17 anos, ele venceu o primeiro título de peso na carreira. Foi o Campeonato Sul-Americano de Kart. Depois do campeonato de 77, o Senna ainda faturou a principal competição de kartismo nacional outras 2 vezes antes de sair do Brasil rumo às divisões de base da Fórmula 1. Bom, o Senna competiu no kart até 1982, quando ele foi para a Fórmula Ford, com 22 anos. E nessa ele levou vários títulos e construiu a base para a carreira dele no automobilismo. Mas assim, galera... Todas as fórmulas que ele passou, todas as categorias que ele passou, ele foi campeão mais de uma vez, não é? Diferente de alguns outros pilotos aí, pode ter também outros tricampeões mundiais, mas onde ele passou, do kart em diante, ele foi campeão mais de uma vez. E por que também que eu resolvi reagir ao vídeo do Peter e não reagir a outros vídeos? Porque quase tudo que o Peter fala aí eu tenho consciência de que é verdade. E escutei de fontes próximas de Senna as mesmas histórias. Ou seja, ele não aumentou um ponto aí de jeito nenhum. Então a pesquisa dele foi excepcional. E outra, no decorrer do vídeo você vai ver que ele vai ficar emocionado, porque também ele é uma pessoa que ama o Ayrton Senna. E vai ficar evidente aí o amor dele pelo Senna durante o vídeo. O kart foi essencial para desenvolver as habilidades de pilotagem, sabe, reflexos rápidos, estratégia de corrida, até porque no kart é tudo na raça. Foi com a experiência do kart que ele conseguiu, por exemplo, completar uma corrida com carro sem freio. E quer saber do que mais? Ele venceu essa corrida. Eu hoje não faria isso, absolutamente. Eu acho que ali a vontade de vencer e um pouco da inconsequência, da inexperiência, me levaram a fazer a prova sem freio, mas hoje eu não faria porque o risco é enorme. Daí que ficou nítido uma característica dele. O Senna sempre foi focado, do tipo, sabe, que dava 200% em tudo que ele fazia. E olha, isso fez toda a diferença quando ele decidiu mergulhar no mundo da Fórmula 1, que é a categoria mais top do automobilismo mundial. O rei da Fórmula 1. O Senna estreou na Fórmula 1 em 1984. Em pouco tempo ele já estava deixando todo mundo de boca aberta. É um novo talento brasileiro surgindo nas pistas. Ayrton Senna ocupa a 2ª posição e passa por Niki Lauda. Ele começou nas categorias de base, correu pelas equipes como Toleman e Lotus, até chegar na categoria principal com equipes maiores, como a McLaren, a Williams. E o mais doido é que no primeiro ano de Fórmula 1 ele já passou o rodo sendo campeão mundial. O Ayrton vibra muito, ergue o seu braço. Ele festeja como vencedor na prova. Isso que é estreia, galera. Olha isso. Bom, depois disso ele ganhou mais 2 títulos mundiais. O de 1990 e 1991.
E foi aí que ele marcou a história. Nessa época, ele virou o piloto mais jovem a conquistar o tricampeonato da Fórmula 1. Galera, ele tinha... Ele não marcou história só por conta disso, ele já vinha marcando história, como eu falei pra vocês, por todas as categorias do automobilismo onde ele passou, ele ganhou, ele foi campeão. Então ele já vinha fazendo história, ele já vinha sendo visto e haviam já diversas previsões de onde ele ia chegar. Então a gente sabia onde o Senna ia chegar e ele sabia também onde ele ia chegar. Então ele já vinha sendo destaque muito antes disso, né? Não foi só no tricampeonato que ele brilhou. Óbvio que um tricampeonato era uma coisa inédita, era uma coisa que de fato marcou a vida de um monte de pessoas, e a dele principalmente. E o status dele como piloto, obviamente, que também foi um status diferente, mas a carreira de Ayrton Senna, desde muito cedo, ela já foi prodigiosa, entendeu? 30 anos e já era tricampeão do mundo. Mais do que títulos, o que marcou a carreira dele foi o jeito agressivo, o jeito ousado de pilotar. Quem que aí de vocês nunca viu os vídeos dele ultrapassando a galera na chuva? O Senna era um verdadeiro monstro nessas condições, na chuva. O GP de Mônaco, em 1984, e o GP de Donington, em 1993, são duas das corridas mais lendárias dele, que deixaram até os rivais babando. Pra você ter ideia, nesse GP de Donington, o Senna largou em 4º lugar. Em menos de 1 minuto e meio ele já tinha chegado na primeira posição. And Senna goes through into the lead. He's passed Alain Prost, so... Galera, vocês não estão entendendo, o Senna era insano na pista, principalmente quando ela estava molhada. Tipo, pista molhada, esquece, o Senna ia ganhar. Esse era o superpoder do Senna, quando chovia, já era, esquece. O Senna costumava dizer que a pista molhada colocava todos os carros no mesmo nível. Isso quer dizer que nessa condição não importava mais motor, pneu, nada de engenharia do carro. Choveu, agora o que conta é só o piloto. E o Senna era imparável e praticamente invencível na chuva. A ponto da gente sempre torcer pra chover nos dias de corrida, porque, pô, a gente sabia que se chovesse, ele dominava. Os números da carreira do Senna são impressionantes. Nossa, cara. Galera, ele correu 162 GPs, que são, né, os grandes prêmios da Fórmula 1. E dessas 162 corridas, ele subiu no pódio 80 vezes, e 41 delas como campeão, no primeiro lugar. Na ponta dos dedos, Ayrton! Durante a carreira, eu acho até que vai dar restrição esse vídeo aqui em alguns pedaços, espero que não, mas vamos ver. Eu parei de assistir o automobilismo com a passagem do Senna, né? Eu não achava mais graça no automobilismo, e tenho certeza que tem muita gente aí hoje, né, com menos de 30 anos aí, que nem sabe quem era o Ayrton Senna e não conheceu e não sabe. É preciso ser um apaixonado por automobilismo para entender quem é o Senna. E bora lá. Toda dele na Fórmula 1, ele ainda fez 65 pole positions, liderou mais de 2.900 voltas, sendo que 19 foram as voltas mais rápidas das corridas. E lembrando, foi uma carreira de só 10 anos. É por essa e outros que o Ayrton Senna foi um dos maiores pilotos de Fórmula 1 de todos os tempos. Ele ficou conhecido, galera, não só pela habilidade absurda no volante, mas também pelo espírito de luta, pelo espírito de determinação e, claro, por não ter papas na língua e não evitar brigas. Foi uma carreira de rivalidades intensas dentro e fora das pistas, especialmente com o piloto francês Alain Prost. Quer ver? O grande rival. Um dos maiores duelos da história da Fórmula 1 rolou entre o Senna e o Alain Prost. E essa briga foi das boas, hein? Os dois tinham estilos de pilotagem completamente diferentes. O Senna tinha um estilo de pilotar extremamente técnico, né? Extremamente ousado. Ele não tinha medo nenhum de correr no limite, ele assumia riscos de verdade. Por outro lado, o Prost era mais estratégico, mais cuidadoso. Tipo, enquanto o Senna corria de um jeito agressivo e destemido, ele buscava sempre a perfeição, a velocidade absoluta, já o Prost era um piloto calculista. E o que ele buscava era consistência, eficiência a cada corrida. E essa diferença entre os dois criou uma tensão que elevou o nível das disputas. E a gente incendiava com eles dois na pista. Galera, virou um negócio meio que pessoal. Um sempre fazendo questão de deixar o outro pra trás. Cara, a gente adorava isso. Quer saber de um detalhe mais irado ainda? A competição entre os dois ferveu ainda mais na McLaren, porque os dois passaram a correr juntos. Exatamente, os dois foram pilotos da McLaren ao mesmo tempo. E esquece, mesmo assim era zero espírito de equipe entre os dois. Não tinha isso. Imagina só, o seu principal oponente tá ali, no mesmo time que você. A rivalidade deles, galera, era tão acirrada que envolvia até batidas de carro de propósito entre os dois. Eles discutiam feio nos boxes, eles se provocavam nas entrevistas, era treta real.
mas uma treta que ficou saudável. Porque assim, apesar dos anos de briga, a relação entre os dois se transformou em amizade depois que o Alan Prost se aposentou no final de 93. Nessa época, o Alan Prost já era 4 vezes campeão mundial. E com a aposentadoria, ele e o Senna não tinham mais motivos pra tretar, né? O Prost chegou até a dizer que o Senna era o único oponente que ele realmente respeitava. Pô, ficou até arrepiado, galera. E por mais que a gente adorasse a briga dos dois na pista, foi muito bom. Pra fazer esse reaction com vocês, eu acho que eu assisti esse vídeo umas 5, 6 vezes. Nas 5 ou 6 vezes, eu me emocionei. Me emocionei com o jeito do Peter, me emocionei me lembrando do Senna, me emocionando das corridas. E eu sabia que eu ia me emocionar de novo quando eu fosse fazer a 7ª vez aqui com vocês, né? É duro fazer isso. A gente sempre faz vídeo falando do Brasil que não vai pra frente, a gente sempre faz vídeo falando de coisas que a gente não queria estar fazendo. Eu também não queria estar fazendo esse vídeo aqui falando do passamento do Ayrton Senna, mas é um fato, né? 30 anos sem o Senna, 30 anos depois do legado que ele deixou, e muita gente talvez não saiba nem quem é o Ayrton Senna. Então vocês me perdoem se eu tô emocionado aqui, se esse vídeo vai ficar longo mesmo, porque é muito difícil a gente fazer esse vídeo, confesso pra vocês. Bom que os dois tiveram tempo de se reconciliar antes da tragédia. Acho que deu tempo suficiente pra isso, entende? Acho que foi bacana, foi um alívio pra gente. Hoje fica claro pra gente que essa rixa entre o Senna e o Prost era um lance de 2 vencedores. Um alimentava a sede de vitória do outro. E é por isso que a gente considera que o Senna não seria o mesmo sem o Prost. E vice-versa. Inclusive, nesse ano, que completou 30 anos da morte do Senna, o Alan Prost postou uma homenagem pra ele. Olha só. É uma foto deles dois e ele escreveu: seria bom rirmos juntos novamente hoje. Que história desses dois, galera. Que história desses dois. É difícil fazer esse vídeo sem se emocionar, te garanto. Tá difícil. Ayrton Senna do Brasil. E era esse o grito que a gente ouvia aos domingos, né? Ayrton! Ayrton Senna do Brasil! Pô, virava festa, dia de festa, galera. Que coisa bacana, que coisa linda, cara. Tenta imaginar esse cenário se você não viveu isso. Tenta imaginar. Todo mundo feliz de ouvir um grito. Ayrton! Ayrton Senna do Brasil! Tô falando que vai ser difícil pra mim. Cara, na época do Senna, na Fórmula 1, nos anos 80 e 90, o Brasil vivia uma época bem difícil, sabe? Era uma baita crise política, crise econômica, muita desigualdade social, muito pior do que hoje em dia, se você parar pra pensar. E foi aí que o Ayrton Senna virou um herói nacional. Quando ele entrava na pista, galera, o país parava. Era como se cada vitória fosse um alívio, uma forma de dizer que a gente pode mais. O Brasil sendo visto pelo mundo inteiro, com a bandeira da gente passando por toda a pista. Nossa, aquilo era emocionante. Pro Brasil, galera, o Senna era mais do que um atleta. Ele foi um símbolo de esperança nos tempos difíceis. Era assim nos domingos de corrida, sabe? O país inteiro se unia pra torcer por ele. Não tinha essa coisa de rixa entre cidadão e cidadão, entende? Por qualquer tipo de briga, disputa. Não existia. Todo mundo se unia. O Ayrton Senna era unânime no Brasil. Você já imaginou isso hoje? O Brasil que você conhece hoje já foi unânime no assunto, consegue imaginar isso? Pois é, o Senna conseguiu isso. E era maravilhoso viver isso, cara. Porra, que saudade que eu tenho desse momento. O Ayrton Senna ainda fazia questão de levar o Brasil com ele, sabe? Ele levantava a nossa bandeira toda vez que ele ganhava uma corrida. E era pura emoção, com a música passando. Nossa, bom demais. Não é exagero dizer que ele foi um dos maiores motivos de orgulho pros brasileiros da época, né? E até hoje também, se você perguntar por aí. Responsabilidade. O Senna era visto como um herói nacional e ele sabia disso. E por isso que ele se comprometeu para gerar um impacto que ultrapassava o esporte. Galera, ver ele no topo de um esporte mundial inspirava muito orgulho e o Senna parecia entender a importância desse papel. Porque assim, hoje a gente tem influências da internet, né? Nos anos 90, ele era um influencer para o país inteiro. Hoje você escolhe o teu, antes era só ele. Então assim, ele falava muito em ajudar as crianças do Brasil e que ele acreditava no poder da educação para transformar vidas. Por isso que ele patrocinou vários programas de assistência filantrópica, principalmente voltados para os cuidados de crianças carentes. Mas isso era só semente do que viria pela frente. Depois que o Senna morreu, a família dele decidiu fazer esse compromisso dele ficar ainda mais forte e eles criaram o Instituto Ayrton Senna, que até hoje oferece oportunidades de educação, esporte, cultura para crianças e jovens do Brasil inteiro. Olha. Já aí no que diz respeito ao Instituto Ayrton Senna e a família dele, já tem uma série de controvérsias. Vocês vão encontrar aí pela internet um monte de gente falando coisas que, sei lá. Mas excluindo todas essas coisas que são fora o homem Ayrton, fora o legado que ele deixou, vamos que vamos. Pra você ter ideia, quando o Senna morreu, ele deixou uma fortuna monumental.
Em 1994, ele tinha um patrimônio estimado em mais de 400 milhões de dólares. Galera, isso pra época era um negócio absurdamente grande. Hoje isso equivale a uns 4 bilhões de reais. Ainda a distribuição da herança dele, a família pegou mais da metade da fortuna do Senna e destinou para o Instituto Ayrton Senna. Além disso, o Instituto recebeu os direitos totais dos royalties da marca Senna, que está ativa até hoje em várias parcerias comerciais pelo mundo. E assim, né, como era da vontade dele, mesmo depois de partir, ele continua ajudando a transformar a vida de milhares, talvez até milhões de crianças pelo Brasil depois de todos esses anos. Vida pessoal! Tudo bem que pelo que a gente viu até agora, parece que o Senna viveu totalmente pras pistas, certo? Errado. E as namoradas dele, hein? Pois é, agora é o momento fofoca que eu sei que você gosta. Para com isso, hein? Bom, o Senna sempre foi um cara sossegado, na dele. Não tinha essa de ser flagrado ficando com alguém, ele teve poucos namoros na vida. Por volta de 5. Ele sempre tentou ser muito discreto com as relações dele e ele não teve nenhum filho. A primeira namorada dele foi uma moça chamada Liliane. Eles namoravam quando o Senna teve a oportunidade de sair do país para correr. Não é que ele era discreto, ele era um cara introvertido, ele era um cara na dele, ele era um cara que gostava de estar rodeado de amigos quando ele tinha tempo e foco nas coisas dele. Então, ele não priorizava relacionamento, ele priorizava as coisas dele, e os contratos que ele tinha assumido, as questões que ele estava envolvido, as corridas, isso que ele priorizava. E quando ele tinha um tempinho para estar em algum lugar, ele estava no templo dele, na oficina de aeromodelismo, ele estava mexendo em kart, ele estava mexendo em alguma coisa dele, em alguma coisa de esporte automotor. Então ele era um dele, né? Além de ser extremamente introvertido. Na Inglaterra. Então eles se casaram e foram viver juntos em Londres. Mas o casamento durou menos de um ano, até que a Liliane pediu o divórcio. Daí, lá em 1988, o Senna namorou a Xuxa. Aí a mídia enlouqueceu. Esse era o casal queridinho da época e eles duraram 2 anos. Bom, daí o Senna saiu fora por conta do controle que a empresária da Xuxa tinha com ela. Depois disso, ele namorou uma anônima chamada Cristine Ferrácio. Eles chegaram até a morar juntos, mas aí foi ela que terminou o namoro por causa de ciúmes. E a Adriane Galisteu foi a última namorada do Senna. Apesar da família dele não ir muito com a cara dela, eles ficaram juntos por 1 ano e 1 mês, né? E foi até o último dia quando o acidente aconteceu. E sério, não gostar da Adriane Galisteu? Poxa, eu acho essa mulher um amor de pessoa, de verdade. Adriane, você tá aqui assistindo esse vídeo? Eu te adoro, de verdade, você é fantástico. E outra curiosidade é que o Senna era fissurado por aviação. Ele chegou até a pilotar helicópteros. Sempre que podia, ele também andava de jet ski, esqui aquático, jogava tênis. Até na hora do lazer, o Senna só queria saber de esporte, olha isso. Mas nem... Esporte motor. Você nunca... A gente não tem notícia dele com uma raquete de tênis na mão, nem de beach tênis, nem de nada dessas coisas aí que o Jorginho gosta. Nem de muita ostentação. Era tranquilo, gostava das coisas dele. Mas qualquer coisa que tivesse motor, repito, ele dominava. Tudo nessa história, alegria. A tragédia de Imola. Bom, foi um fim de semana assombroso que marcou para sempre o Grande Prêmio de San Marino no dia 1º de maio de 1994. Senna bateu forte. Ali na Tamburello, a batida muito forte. 2 dias antes, na sexta-feira, durante os treinos livres, o Rubens Barrichello, que corria pela Jordan, ele sofreu um acidente feio. Ele perdeu o controle do carro, chegou até a capotar. Mas ele ficou bem. Ele sofreu uns arranhões e quebrou o nariz e isso deixou ele fora da corrida no fim de semana. No dia seguinte, no sábado, era mais um dia de treino e aí a coisa escalou para um outro nível. Por quê? Porque nesse dia o piloto Roland Ratzenberger, ele corria pela Syntec e ele bateu com tudo na curva Villeneuve e foi um acidente bizarro. O Ratzenberger chegou a ser levado para o hospital, mas ele morreu 8 minutos depois. E é lógico que isso abalou demais o Senna e toda a comunidade da Fórmula 1. Esses 2 fatos já tinham feito do GP de San Marino virar uma corrida tenebrosa. O clima, era de luto, era de alerta. E o Senna brigou para que a corrida fosse cancelada. Ele tentou de todas as formas que a corrida fosse cancelada. E alguns pilotos até concordaram com ele. O Senna chegou a se recusar a participar do treino de classificação no sábado, mas a pressão era muita e de todos os lados. Então ele acabou sendo obrigado a cumprir os contratos, como todos os outros, né? E o Grande Prêmio de San Marino... Muito contrato, muito dinheiro, muita mídia, televisão envolvida. Então a pressão em cima dos pilotos na época era insana. Então o cara corria mesmo na chuva, o cara tinha que ser destemido, né? Tinha que ter muito sangue na veia e às vezes sangue de barata, porque as condições não eram muitas vezes saudáveis, né, para correr, e o cara tinha que representar, não tinha outra alternativa, né? Tinha que estar lá.
manteve. Só que o mundo não sabia que outra tragédia estava prestes a acontecer. No domingo, o Senna ainda estava abalado com a perda do Ratzenberger. Mesmo assim, como a corrida se manteve, o Senna estava lá para correr pela Williams. Ele até largou na pole position, olha isso. Logo na largada, aconteceu um acidente envolvendo outros carros. Isso trouxe o safety car para a pista. Todo mundo sai, repare, de um lado para o outro. Bom, nessa hora os carros foram obrigados a diminuir a velocidade para garantir a segurança de todo mundo, enquanto os destroços eram retirados da pista. Ali o Senna estava visivelmente incomodado com a situação. E por que isso? Porque ele nem concordava que essa corrida acontecesse e logo de cara um acidente já tinha acabado de rolar. Mas o safety car saiu da pista depois de algumas voltas e a disputa continuou normalmente. O Senna dirigia o Williams azul e ele disparava na ponta. Logo depois dele vinha o Michael Schumacher e era uma briga boa para ver quem que ficava na liderança. Mas na 7ª volta o Senna entrou na curva Tamburello, que é uma das mais rápidas do circuito. E pasme, essa foi a mesma curva que provocou o acidente no começo da corrida. O Senna era o mestre da alta velocidade, mas nessa 7ª volta ele perdeu o controle do carro. 330 km por hora. Senna bateu forte. Ele vinha em primeiro, escapou e bateu muito forte. Muita gente diz que foi por causa de uma falha na barra de direção. Ele estava extremamente rápido quando saiu da pista e bateu com muita violência contra um muro de concreto. Quando isso aconteceu, ele estava a cerca de 211 km por hora. Galera, foi uma porrada tão forte que um braço de suspensão do carro soltou e perfurou o capacete do Senna e foi até o cérebro. Mas a causa mesmo da morte foi o impacto brutal que aconteceu na batida. Porque como a velocidade era extremamente alta, quando o carro chocou com o muro, a cabeça dele foi com tudo na proteção que tinha na parte de trás da cabeça dele com o carro. Com isso, ele sofreu também uma fratura de base, de crânio e esse ferimento. Poucos episódios no esporte marcaram mais do que essa cena do Ayrton. Eu lembro na época, eu assistindo isso, eu olhava aquilo e ficava sem acreditar, eu olhava para o meu pai que estava na sala, eu tinha mais um amigo meu, que era o Julinho, que estava em casa também, eu olhava para aquilo, um olhava para a cara do outro, e a gente não conseguia falar, a gente não conseguia expressar, a gente só escutava a voz do Galvão Bueno ali comentando e esperava uma posição e acompanhamos o resgate médico, aeromédico e queríamos uma notícia. E foi assim durante um bom período, a gente sem notícia e o Ayrton... E a gente transtornado, o Brasil inteiro transtornado, parado, você andava nas ruas, às vezes tinha... eu olhava na minha rua era cheia de garotos, né? Todos os garotos como eu na época, todos os jovens estavam enfiados, cada um dentro do seu canto, esperando uma notícia, esperando um acontecimento e não acontecia nada. Foi terrível, pessoal. Foi ainda mais grave do que a perfuração que aconteceu na frente da cabeça. O choque foi enorme para todo mundo. A batida foi tão violenta que voou pedaços do carro para todo lado da pista. E aí nem foi o caso de colocar o safety car. A corrida foi paralisada na hora. A equipe médica chegou no local o mais rápido possível e o mundo inteiro assistiu ao vivo o trabalho frenético para tentar salvar a vida dele. Eu lembro direitinho, né? Tava no sofá assistindo isso. Quando ele bateu, eu falei, nossa, o que aconteceu? Na mesma hora eu estava pressentindo. Bom, antes dele ser retirado do carro, o Senna ainda fez uns movimentos com a cabeça e tal. E apesar de todo mundo estar aflito nessa hora, foi um certo alívio ver ele mexendo, sabe? Nem que seja um pouquinho. Quando ele se mexeu, mas eu vi que ele meio que tombou a cabeça. Alguns flashes de memória que eu tive, né? Porque acho que... Eu tive esse mesmo flash de memória, eu tive essa mesma visão que o Peter, só que eu não tive nenhuma esperança, não. Eu vi a gravidade do acidente. Eu me liguei no quão grave era e me liguei que aquilo era um espasmo que ele estava tendo com a cabeça, um movimento involuntário. Eu me liguei na época que aquilo não era nada positivo. E de fato só estava aguardando ali um posicionamento médico, que eu já sabia que não ia ser muito positivo. Eu não tinha esperança, eu vi aquilo de uma forma muito desesperançoso. Eu tenho esse flashback na minha cabeça, eu fecho o olho aqui, meu olho tá marejado, eu fecho o olho e eu enxergo isso. Esse episódio vem à minha mente, é assustador. Eu nunca quis assistir essa cena de novo, então o que eu tô falando pra vocês é o que ficou na minha cabeça. Provavelmente o editor tá colocando pra vocês o que realmente aconteceu, mas eu vi a cabeça dele tombando pro outro. Não me lembro nem que foi ele que mexeu. Então aquilo me abalou muito. Foi nesse momento que eu falei, putz, eu acho que não deu pra ele nessa. Eu senti isso na hora, sabe? E tipo, meu coração apertou, minha pressão acho que baixou, cara. Eu fiquei
tão preso naquela cena que eu fico até emocionado de lembrar disso até hoje, né? Eu lembro da voz do Galvão Bueno, triste falando daquele momento. Foi muito tenso. Mexe a cabeça, Ayrton Senna. Aí você vê as imagens terríveis. E não tem jeito, né? Como todo mundo já sabe, apesar dos esforços para reanimar o Senna, ele não resistiu aos ferimentos. Ele foi declarado morto ainda na pista, no momento que a gente estava lá assistindo. Mas a morte só foi divulgada mais tarde no hospital, sabe? O mesmo hospital que o Roland Ratzenberger tinha sido levado um dia antes e morreu. Olha, talvez você ainda não fez as contas, mas o Senna morreu quando tinha acabado de completar 34 anos. Mesmo com essa batida violenta do Senna, a corrida continuou depois que ele foi retirado da pista. Mas aí ninguém mais tinha clima, né? Mesmo assim, essa corrida também marcou a primeira vitória do alemão Michael Schumacher no circuito. Isso é emocionante. O velório do Ayrton Senna aconteceu na Assembleia Legislativa em São Paulo, nos dias 3 e 4 de maio de 1994. Durante o velório, o caixão ficou exposto para que as pessoas pudessem se despedir e prestar as últimas homenagens. O caixão foi totalmente coberto por uma bandeira do Brasil e o capacete dele foi colocado ali em cima. E olha, não existia nada mais Ayrton Senna do que essas duas coisas. A bandeira do Brasil e o capacete amarelo. Incrível, cara. Eu era um dos garotos que estava lá no meio dessa multidão. E junto com alguns amigos muito próximos, né? Como eu falei, a gente ficava sentado na guia, no chão da calçada, em frente à oficina do Desante. E as coisas foram, né? A primeira vez também que eu fui impactado por um velório, né? Primeira vez que eu senti, assim, de verdade, o peso, né? De uma partida, o peso de uma pessoa indo embora, né? É isso aí mesmo. Viu por que eu e o Peter concordamos? Eu concordo com tudo que o Peter coloca nesse vídeo, porque tá muito perfeito esse roteiro. Obrigado, Peter. Assim, cerca de 8 mil visitantes por hora passaram pelo salão e a fila de pessoas pelo resto do dia, tipo, virou a madrugada. Todo mundo que pôde ir quis se despedir do nosso herói. E vieram autoridades, pessoas famosas, gente comum, todo mundo junto pelo mesmo objetivo. O Senna sempre teve esse poder de colocar todo mundo junto, independente de qualquer coisa. Imagina, na mesma sala, o presidente do Brasil, os artistas mais famosos da época, grandes empresários, o Zé da padaria, a Dona Lourdes da lojinha da esquina, todo mundo ali para se despedir do Senna. Foi literalmente isso que aconteceu. Não existiam ídolos ali, existiam o ídolo ali. Todo mundo olhando para Ayrton Senna, prestando homenagens para o nosso grande herói que se foi. O velório durou quase 24 horas. Ele recebeu todas as homenagens oficiais que só um presidente receberia. Com chuva de rosas, voo da Esquadrilha da Fumaça, tiros de canhão, escolta de batedores, cavalaria. Isso significa que oficialmente ele foi tratado como um grande líder. O enterro não foi aberto ao público, mas muita gente conhecida estava lá, né? Como os pilotos Rubens Barrichello, Michele Alboreto, né? E ele, o grande rival que virou amigo, o Alain Prost. Cara, quando você via o grande rival dele... Ah, nossa, cara, tá difícil. Quando você viu o grande rival dele ali, que era inimigo dele, triste pela morte dele, cara. Pô, isso é pesado, cara. Isso é emocionante, sabe, cara? O Prost foi um dos que carregaram o caixão do Senna pro sepultamento. Foi emocionante demais ver isso, cara. O Alain Prost chegou a dizer que depois da morte do Senna, ele nunca mais ia entrar no carro de Fórmula 1. Eu não sei se ele cumpriu ou não essa promessa, mas essa fala simboliza a grandiosidade do Senna pro mundo da Fórmula 1. Inspiração. Bom, uma coisa boa foi ver que o Senna era extremamente admirado antes de morrer. Desde aquela época que ele estava no auge da fama e até hoje em dia, o Senna foi mais que um ídolo do esporte, muito mais. Ele era o exemplo de dedicação, de superação, de esforço. O Senna era uma inspiração para todo mundo, sabe? Para as crianças, para os jovens, para os adultos, para os atletas, para os empresários. Ele também sempre foi um bom moço, né? Ele não era das celebridades que a gente tem hoje em dia que ficam de ostentação. Ele não demonstrava nenhum excesso. Ele não se envolvia em fofocas, não se envolvia em polêmicas, tipo, ele era um exemplo. O lance dele era só ser campeão, inspirar as pessoas, uma pessoa que sempre buscava se superar todo dia, sabe? Dar o melhor de si nas corridas, fazer o bem. Não é à toa que até hoje o Senna é tema de muito vídeo motivacional para todos os tipos de pessoas. Legado!
Ó, não foi porque o Senna partiu que a história dele acabou, não. Pra começar, logo depois do acidente, veio uma onda de luto global. Isso impulsionou uma reforma drástica nas normas de segurança da Fórmula 1. A morte trágica dele marcou o fim de uma era no automobilismo e deu início a uma nova era com novas regras, cada vez mais rígidas, para garantir a segurança dos pilotos. O Senna era um ícone do Brasil, e é até hoje, né? Mas ele não influenciou só o Brasil. A carreira dele na Fórmula 1 inspirou toda uma nova geração de pilotos e fãs. Muitos dos atuais pilotos de Fórmula 1, como por exemplo o Lewis Hamilton, citam o Senna como uma grande influência. Na cultura pop, o Senna sempre deu as caras, antes e depois da morte. Quem que não conhece a música da vitória? Não tem como, né? Aquela que tocava toda vez que o Senna ganhava uma corrida, não tem como. Aquela música é associada a coisa boa, a momentos bons, nostálgicos, a vibração, a good vibes. Bate no capacete, Ayrton Senna do Brasil! E era muito popular também, né, fazer o gesto da mão levantada que ele sempre fazia quando vencia. E claro, todo mundo gritava Ayrton Senna do Brasil, isso virou até um bordão que marcou a época. E além disso, quem era criança nos anos 90 com certeza conheceu o Seninha. Ele é um personagem de histórias em quadrinhos que foi lançado no ano de 1994, uns meses antes do Senna morrer. A parte boa é que deu tempo do próprio Senna provar o personagem. Inclusive a mãe do Ayrton Senna, a dona Neide, ela contribuiu dando detalhes da personalidade do Senna quando ele era criança para eles inserirem na personalidade. Dona Neide. Dona Neide, até eu sair de São Paulo, vim para Recife. Celso Desante, né, que é o amigo em comum que a gente tem, aeromodelista, diz que a oficina do Senna, a oficina de aeromodelismo do Senna, tá exatamente do mesmo jeito que estava quando ele usou a oficina, esteve na oficina, frequentou a oficina pela última vez. Dona Neide só deixa tirar a poeira e passa a chave, né? Então, é muito difícil mesmo a gente fazer esse vídeo aqui pra mim, cara. Eu não sei se, beirando aqui os 60 anos, eu vou encontrar um outro ídolo como Ayrton Senna, um outro cara que tenha, que seja repleto de coisas positivas, né? Pra gente falar sobre coisas positivas. É óbvio que nem tudo são flores, né? Mas... Peter, muito obrigado de novo por esse roteiro impecável, Peter, muito obrigado. Personalidade do Seninha, isso é bacana demais. Ok, agora falando em cultura pop, não tem nada mais grandioso do que a referência direta que apareceu em Homem de Ferro 3. Sabia dessa? Aquela cena que a Pepper Potts encosta no rosto da máscara do Tony Stark foi literalmente inspirada no momento do velório do Ayrton Senna. Nesse dia, a irmã do Ayrton, a Viviane Senna, ela pegou o capacete dele e segurou, encostando no rosto dela, enquanto ela chorava a morte dele. Quem revelou essa referência foi um dos roteiristas do filme, o Drew Pearce. Agora, a próxima grande presença do Senna vai ser na série da Netflix. Eu até já fiz vídeo sobre essa série aqui no canal, ok? O nome da série é Senna. E ela vai mostrar quem era ele no dia a dia, né? Nas pistas, com a família, com a imprensa. Isn't it dangerous to race like that? Ele vai pra passar! The rain puts the cars on the same level. Não é documentário, é série baseada em fatos reais, mas com jeito de série mesmo, né? Com história e tal. E eu vou te dizer, a produção tá absurda de linda. Foi muito capricho nisso aí, ok? Você tem que ver, cara, o CGI perfeito, os atores idênticos. Nossa, cara. Ó, eu já assisti a série e eu vou soltar aqui pra vocês. A série tá sensacional. Não tem jabá nenhum pra eu falar isso, eu tô falando daqui, tá sensacional. Mesmo que você não seja fã da Fórmula 1, ou sei lá, que você não viveu. Não assisti tudo, assisti só 2 capítulos. Porque eu não aguentei assistir tudo, né? Tá muito sensível ainda, né? Esse episódio, toda vez que a gente fala de Senna, toda vez que a gente vai comemorar aniversário de Senna, da passagem dele, é constrangedor, é no mínimo dolorido demais a gente falar sobre isso. Então acaba que a gente vai segurando a onda, vai segurando a onda, vai segurando a onda. Mas tá primoroso o que eu vi ali. Peter, mais uma vez, coloca aí com profundidade e eu aprovo aí, sou parceiro do que ele tá dizendo. Assistam. Eu também não tô fazendo jabá de nada, não. A época de assistir as corridas do Senna, sério, não perde essa série, porque a oportunidade de conhecer ainda mais sobre esse ícone da nossa história tá aí. E já anota aí que a série estreia na Netflix no dia 29 de novembro. Não sei nem se esse vídeo tá indo depois ou antes, mas você já entendeu, né? 29 de novembro. Comenta aqui embaixo o que você conhece do Senna, o que ele te traz de recordação, de lembrança, ou você conheceu ele depois, como é que você vê o Ayrton Senna. Vai ser bacana pra caramba a gente usar os comentários agora pra dedicar o Ayrton Senna.
Esse vídeo foi uma dedicação, ok? Espero que vocês tenham curtido esse quadro em Nerd Curiosidades. Deem mais sugestões. Vão lá no canal do Peter, se inscrevam. Peter é um cara incrível, esse roteiro dele tá incrível. Vão lá, se inscrevam lá no canal do Peter para valorizar o trabalho do Peter, que é importantíssimo. Ele faz com que a gente... esse tipo de coisa que o Peter faz, de fato, vale a pena a gente seguir o Peter. Por isso que eu amo o Peter Jordan. Peter Jordan é minha inspiração no YouTube. Desde sempre, tudo que é mentoria que eu posso fazer com ele, eu faço. Às vezes a gente gasta uma boa grana fazendo essas mentorias, mas sempre é muito gratificante. E como ele mesmo falou, Senna é uma inspiração, né? Senna tem um legado, Senna tem uma fonte de sabedoria que não dá pra gente entender. E tá aí uma das frases do Ayrton, que na minha vida sempre me guiou essa frase. Não fui criado para ficar em segundo ou em terceiro lugar. Fui criado para vencer. Vencer na vida, vencer no trabalho, vencer nas minhas relações profissionais, vencer em deixar um legado. O Senna morreu, segundo Galisteu, né, sem realizar 3 sonhos. Conhecer a Disney, ter um filho e correr na Ferrari. Então, você que está me assistindo aí, você imagina um cara como o Senna, né, que morreu com aquela fortuna que o Peter deixou, ter sonhos tão simples, né? Conhecer a Disney. Hoje aí, qualquer pai com seu filho leva o seu filho para conhecer a Disney. Correr na Ferrari não dependia dele, né? E ter um filho. Então, não deixe para amanhã, pessoal, o que você pode fazer hoje. E se você for um cara como eu, competitivo, se inspire. Né? Não fui criado para ser o segundo nem o terceiro. Fui criado para ser um vencedor. Tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado. A gente se vê por aí. Desculpa o vídeo ter sido longo, mas você vai ver que vai valer a pena. Fica até o final, tá bom? Vou deixar a nossa vinheta aqui de despedida, que é um agradecimento aí para todos vocês. Um grande abraço, até breve. Muito obrigado quem ficou aí até o fim do vídeo. Até já, tchau. Marcelão fala o que tem de falar, faz resenhas e comentários, dá sua opinião, doa quem doer. Curta, compartilhe e comente, deixa o seu like. E muito obrigado por prestigiar o canal Fala Marcelão.